Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel Bonoro, sou pesquisador da análise executiva do CIMAP. Estamos aqui em mais um episódio do podcast da segunda temporada do Papo de Pesquisa, tá? Hoje eu estou aqui com 3 coordenadores de pesquisa, de pesquisas vinculadas ao CIMAP. Aí eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse aqui, começando com o Pablo. Bom dia Miguel, bom dia a todos. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Pablo Jabor. Eu sou coordenador de alguns projetos que já passaram pelo CIMAP. Sou servidor de carreira aqui no Instituto Jones, da carreira EPPGG, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Sou graduado em oceanografia, tenho mestrado em geoprocessamento e doutorado em geografia. Bom dia, Thiago Guadalupe. Sou da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Perfeito. Graduado em Ciências Sociais, mestre em Sociologia, Violência e Criminalidade e doutor em Política Social. Estou na coordenação de estudos sociais aqui no Instituto Jones e coordenando o Observatório da Segurança Cidadã. Bom dia, gente. Eu sou Mariana Paim, sou arquiteta e urbanista. Aqui no Instituto eu estou na coordenação dos estudos territoriais, né? Como coordenadora. Também faço parte da coordenação do Núcleo Vitória, do Observatório das Metrópoles, como subcoordenadora. Tenho mestrado em arquitetura e urbanismo, doutoranda também. E estou coordenando uma das pesquisas também que está vinculadas ao CIMAP. Bom, pessoal, a gente tem aqui uma equipe de pesquisadores que vivem realmente a pesquisa no dia a dia, e a gente vai ter esse bate-papo hoje para poder ver como que é na prática, né? Fazer a execução dessas pesquisas vinculadas ao CIMAP e a importância disso. Bom, quando a gente fala de avaliação de política pública, as pessoas às vezes podem entender que a gente só vai entender como que a pesquisa, se deu resultado, se não deu resultado, mas ela é muito mais do que isso, ela é uma construção. Então, para quem está chegando aqui no podcast, eu queria fazer a primeira pergunta para todo mundo, para a gente poder fazer essa construção dessa resposta do que realmente significa avaliar uma política pública. Posso começar? Claro. Bom, toda política pública significa o emprego de um recurso, né, financeiro que é da sociedade para algo, um bem comum, né? Então uma política pública ela precisa dar retorno para a sociedade. E o recurso público, né, esse recurso financeiro, ele é bastante limitado. Então o que se espera é que todo o recurso traga, de fato, que seja empenhado numa política pública, traga, de fato, bons resultados para a sociedade, né? Então, a gente sabe, né, historicamente, muitos dos recursos públicos vinham e eram, e em muitos lugares ainda são, empregados de forma indevida, incorreta, sem uma boa preparação e sem que, de fato, se saiba se aquilo é importante para a sociedade e se aquilo que está sendo produzido vai trazer resultados para a sociedade. Então, avaliar a política pública busca trazer uma solução para essas questões, quer dizer, você saber se aquilo de fato é necessário, aquilo que está sendo implementado, e também busca saber se o que está sendo implementado vai trazer resultados importantes para a sociedade. Então, em síntese, na minha opinião, né, é mais ou menos isso aí. Então, por isso que a oportunidade que hoje a gente tem no Instituto de avaliar políticas públicas vão muito nessa linha, de que a gente possa, de fato, determinar se as políticas possam ser implementadas, se elas devem ser implementadas e se elas vão trazer resultados para a sociedade. E essa fotografia, né, que é tirada da política, que pode acontecer no nascimento dela, ou na maioria das vezes ela está em andamento, né, ela tanto vai subsidiar o gestor ter uma tomada de decisão em relação a essa política de uma forma melhor, com elementos, ferramentas técnicas, científicas, né? E no final, resultados que vão qualificar essa entrega à população, né? Complementando o que foi colocado. Acho que funciona, assim, de bem síntese mesmo, como um instrumento de aprendizagem da gestão pública, porque é uma forma de você entender se aquilo que foi planejado realmente está funcionando na prática, né? É um momento de você parar, olhar, e aí tem, né, diversas metodologias que vai definir como você vai fazer essa avaliação, mas de modo bem sintético, eu acredito que seja uma maneira de você entender se o que foi planejado está realmente
efetuando o resultado na prática, está funcionando. E aí, em suas diversas nuances, né? A sociedade realmente, aquele problema faz sentido, aquela política está atuando naquele problema exato, ou o processo está realmente... Então, assim, acho que abre para as metodologias, né, que incorporam dentro desse universo do monitoramento e avaliação de política pública, né? Então, eu, apesar de estar bem nova nessa área, estou entendendo muito esse processo, nesse sentido de aprendizagem mesmo da gestão pública, né? É um momento de você parar e pensar sobre a gestão pública. Porque na prática, a execução, ela às vezes não tem esse tempo, né? De pensar e refletir sobre o que está fazendo. Então... Sim. A avaliação seria esse momento. E é bom que esse olhar seja externo também. Sim. Ao gestor, não seja da equipe de gestão da própria política, né? Então, por isso que é importante o Instituto que não atua diretamente na gestão da política, faça isso que você está falando, né? Quer dizer, coloque um olhar sobre o que está sendo executado e saiba que se o que está sendo executado está sendo feito, né, da melhor forma possível. Sim. É isso aí. E é um ponto bem interessante porque a gente tem diversas políticas públicas que estão sendo avaliadas pelo menos vinculadas ao CEMAP, que são de temáticas diferentes, segurança pública, meio ambiente, saúde, educação. Isso faz com que a gente tenha uma gama de pesquisas que tem métodos que podem até ser totalmente diferentes. E é aí que isso já me dá um gancho com a segunda pergunta, que é sobre exatamente o método da pesquisa, né? Na prática, o método, ele é uma escolha técnica feita logo antes ou ele acaba sendo moldado de acordo com a pesquisa sendo feita? A gente tem um conjunto de métodos, né, que podem ser aplicados, né, na avaliação das políticas públicas. Essa escolha é feita antes, né, antes do processo ter início, mas os métodos, eles têm uma certa flexibilidade, eles são vivos, né, eles permitem ajustes, né, ao longo da execução dessa avaliação, e o que pode, de fato, ser ali, trazer mais resultados que possam ser aproveitados pelo gestor. Né? Então, eu vou trazer como exemplo o que eu estou coordenando agora. Né? Eu estou coordenando a avaliação, né, que a gente chama uma análise executiva, que é uma das metodologias que a gente tem, que é uma metodologia mais rápida de fazer uma análise não muito profunda, mas bastante extensa das políticas públicas, né, que são foco dessa análise, e a gente está fazendo essa análise executiva sobre várias políticas públicas, de uma forma quase que simultânea. A gente está com uma equipe grande trabalhando nessa análise, né, e o projeto ele tem a duração de 2 anos. E ao longo desse tempo a gente fez algumas análises, né, de políticas públicas relacionadas às mudanças climáticas, ao programa de mudanças climáticas, em especial ao eixo de mitigação do programa. Então são políticas importantes, né, que são diversas em áreas diferentes, né, e que as análises individualmente de cada uma dessas políticas tem levado aí uns 4, 5 meses para serem concluídas. Mas o projeto tem uma duração maior. Então a gente fez um ajuste na metodologia para que a gente pudesse apresentar para os gestores os resultados dessa análise, enquanto nós ainda estamos executando essa análise mais geral, e os gestores estão aproveitando esses resultados para resolver algumas questões importantes da execução de cada uma dessas políticas. Então, nesse caso, ela ganhou uma flexibilidade para não ser uma análise que entrega um produto e depois o gestor vai tomar conta daquilo e a gente já não está mais fazendo aquela análise. Então, ao longo da execução, a gente está tendo entregas que estão subsidiando a gestão, e isso ajuda, então, por outro lado, também a nossa própria análise depois. Sim. Porque são questões que estão sendo tratadas e sendo resolvidas. Então, só estou dando um exemplo de como que essa metodologia ela é viva e ela permite alguns ajustes para que a gente possa executar da melhor forma. Eu acredito que tem 2 dimensões que influenciam bastante nessa escolha, assim. Como o Pablo bem já falou, que não é uma escolha, assim, né, fechada, ela se molda mesmo. Mas que é a natureza do problema, ou seja, a gente está precisando avaliar o quê, como que ele acontece, como que esse problema, a complexidade dele, isso vai influenciar, né, a ferramenta, a metodologia que você vai escolher. E a outra é o momento daquele programa, do projeto, no ciclo da política pública. Porque você pode pegar ele nascendo, ou seja, monitorar a elaboração e a implementação, vamos dizer assim, ao mundo ideal, que
na prática raramente acontece, é raro, né, de ocorrer, mas o CIMAP já participou de momentos como esse, que foi bem interessante, o próprio CRJ é um exemplo desse, né? Mas na maioria das vezes você vai pegar já em funcionamento a política, né? Então, no momento que você vai fazer essa avaliação, né, como que você vai potencializar ali nessa avaliação, até para saber a maior eficácia, a maior eficiência, custo-benefício da política? Depende do momento e dos pontos críticos daquele momento que a política está em funcionamento, né? Às vezes ela já está em funcionamento 2, 3 anos, mas tem elementos básicos ali de desenho dela até hoje que ainda não foram resolvidos, né? Então a equipe técnica aqui do Instituto, junto com a equipe técnica do programa, vão sentar, vão construir ferramentas para avaliar aquele desenho e repensar aquele desenho que já está funcionando há 2 anos, por exemplo. É bom isso. Eu diria que essa questão de não ser engessado e ter essa capacidade de colaborativa, né, junto com os gestores, é o grande potencial, eu acho, dessa metodologia, assim, pelo que eu tenho percebido, assim, no pouco tempo que eu tenho de contato com a metodologia do CIMAP, né, e eu acredito, foi muito parecido com a sua exposição, assim, eu até troquei muita ideia com o pesquisador que faz parte da pesquisa de mudanças climáticas, que é o Rafael, sobre várias ramificações que vão acontecendo, né? Tem um programa de mudanças climáticas que se configuram em várias políticas, né? E ações também. E no meu caso, eu estou tratando de um ponto da infraestrutura, que é resíduos sólidos, que tem a ver com saneamento. Então, também tem uma certa ramificação de política. Então, tem essa... Eu percebi que a metodologia, ela tem um fio condutor, né? A gente tem, né, análise executiva, avaliação de impacto, plano de monitoramento, tem um fio condutor, mas tem pela tipologia, pela questão do problema, pela questão também do tempo, onde que a gente está posicionado, resíduos sólidos está no momento que está começando, está muito inicial, então a análise executiva fez mais sentido nesse momento, mas também internamente os métodos, né, os processos também têm essa... capacidade de não sei se seria a palavra flexibilizar, mas talvez de ser mais coerente com o que se pretende, com os objetivos mesmo, né? De se adaptar, e até já servir de complementação a um próximo, né? Por exemplo, a análise executiva pode servir muito bem para preparar uma avaliação de impacto, por exemplo. Isso aí que vocês falaram, acho que o Thiago falou uma coisa importante, a Mari complementou isso, que é de que é preciso fazer uma leitura inicial de qual é a análise que cabe naquele momento. Que tipo de metodologia a gente vai aplicar. O Thiago falou sobre o tempo da pesquisa, né? Então, quer dizer, uma pesquisa que já está trazendo resultados, né, práticos há algum tempo, ela pode... a análise que a gente vai fazer pode ser uma análise de impacto, né? Porque já tem consolidados resultados. Já tem um tempo também já tem de maturação daquela política pública. Mas isso é muito relativo também. Mesmo políticas que já estão há bastante tempo, podem ter impactos muito mais longos do que o que já existe de implementação daquela política pública. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei na avaliação de impacto do programa Reflorestar. O programa Reflorestar é um programa de pagamento por serviço ambiental ao produtor rural, que ou protege uma área, né, de mata, ou que vai produzir mata, quer dizer, vai plantar mata, né, na sua propriedade. Então você imagina, plantar floresta é uma coisa que demora para ter resultado. Só que o grande objetivo já está estabelecido desde o início dessa política pública do programa Reflorestar. Um dos grandes objetivos é melhorar a qualidade e disponibilidade hídrica. Porque se sabe que mata produz água de qualidade, né, mantém os mananciais, né, mantém os rios melhores e tudo mais. Só que se para plantar a floresta já demora, imagina o tempo que demora para isso trazer de fato reflexo na qualidade e na disponibilidade hídrica de uma maneira geral. Então, avaliar o impacto do programa Reflorestar, a gente pode segmentar em partes, assim, o que já é possível fazer, ainda que o programa tenha já mais de 10 anos, né? A gente pode, de fato, avaliar se a gente teve recuperação da cobertura florestal.
Isso é impacto também, né? Mas agora, avaliar se a gente já teve melhora de qualidade e disponibilidade hídrica, já fica mais complicado a gente avaliar nesse momento. É algo que vai demorar mais de 20 anos para a gente poder, de fato, trazer resultados assim que possam ser mensuráveis. Então é isso que eu tô falando, quer dizer, tem que avaliar para cada cada política que vai ser, de fato, objeto do nosso trabalho, se dá para fazer uma avaliação de impacto, se é melhor fazer o Thiago falou, né, fazer uma linha de base aí, fazer um levantamento inicial para estabelecer coisas que lá no início não foram feitas, né? Daquela política pública que a análise executiva faz, né? Isso. Então, quer dizer, são decisões que são tomadas no início do processo da avaliação daquela política. Interessantíssimo, porque agora que a gente entende que a gente tem políticas públicas que têm seus próprios momentos e avaliações que vão obedecer esses momentos para trazer uma informação importante para a gestão, vale entender também que as políticas são feitas por pessoas, as pesquisas são feitas por pessoas e também é importante entender que as informações na prática também são construções feitas de relações entre pessoas. Isso quer dizer então que a Mariana, o Thiago, o Pablo, eles vão pegar essas informações, captar essas informações com as secretarias, com os outros órgãos, com os beneficiários dessas políticas públicas para poder construir indicadores. Então, para poder entender um pouquinho mesmo sobre essas pontes que são feitas, né, do pesquisador com a captação de dados, eu queria que vocês me explicassem um pouquinho mais sobre como é que é feita essa captação de dados, se eles realmente são dados que já vêm todos perfeitos, ou vocês trabalham os dados para poder, ou vocês constroem uma base, como é que é feito de acordo com as pesquisas que vocês estão vinculados? Primeira coisa, assim, com o tempo, né, e a gente vai aprendendo, assim, as ações mais importantes iniciais, até para abrir o acesso à informação, é você formar um grupo de trabalho não só do Instituto, mas junto com a equipe do próprio programa. E aí eles já sentem que não é aquela antiga ideia de avaliação top-down, de que vem um agente externo aqui me avaliar. Já se quebra essa ideia e traz uma coisa, vamos construir junto uma avaliação. Com essa formação eu estou falando de grupo de trabalho, mas né, cada projeto vai funcionar de uma forma. Pode ser em reuniões, pode ser em grupos fixos, pode ser numa etapa tem um grupo de trabalho e outro tem outro, mas junto com aquele pessoal que está na ponta, né, atendendo os beneficiários e tal. Você formando isso, o acesso às informações, dados qualitativos, quantitativos, eles vão ser mais fáceis, né? Assim, não que o dado esteja... Normalmente ele não está pronto. Normalmente, né, você vê o que eles têm em termos de documentos, em termos de dados que podem ser aproveitados e o que você vai precisar coletar. Você vai precisar de fazer entrevista, você vai precisar fazer um formulário, questionário. Isso vai depender, mas eu acho que o ponto de partida é esse. É isso aí. Não sei o que vocês concordo. acham. É isso. E às vezes a informação ela está fragmentada. Exato. Quando você conversa com o técnico e o gestor, você consegue entender a linha de raciocínio. Então você consegue fazer, por exemplo, você encontra às vezes as peças de quebra-cabeça. Na conversa e na entrevista, você vai conseguir juntar mais facilmente essas peças de quebra-cabeça, né? Então, e ter esse contato e ter essa conversa de colaborativo ao invés de estou aqui para avaliar, perde mesmo realmente essa questão da auditoria, né? Porque fica com esse aspecto de auditoria e, na verdade, a gente está ali como parte de um processo, né? A gente quer ser um facilitador de um aprimoramento da próprio exercício ali do trabalho, enfim, da prática. Então, acho que é muito importante estabelecer esses vínculos com as pessoas-chaves, os atores-chaves que estão em determinada política ou ação, ou enfim, o que está no escopo aí do projeto. É isso aí, você usou a palavra mágica, e não é uma auditoria. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente precisa e sempre faz isso, a gente deixa isso muito claro, para que a gente consiga isso que o Thiago falou, que a Mari também falou, que é de trazer a equipe da gestão da política, dos executores da política, não só os gestores, mas os técnicos lá, Sim, né, como você mencionou, né, certeza. para que eles se sintam parte desse processo. Né? A avaliação da política pública é algo que todo mundo tem que ganhar, né? Quer dizer, inclusive quem está fazendo a gestão e executando aquela política. E de fato, assim, na experiência que eu tive, isso acontece sempre, né?
a parceria que a gente consegue construir com a equipe de gestão, ela é fundamental para a análise que a gente vai fazer. Então a gente consegue fazer, a gente tem conseguido fazer. Claro que em alguns casos a gente Sim. conta um pouquinho mais de resistência, a gente precisa ter um trabalho aí de convencimento um pouco maior, né, de explicar até o que é que a gente vai fazer. É um trabalho mais didático também, até a pessoa confiar isso, e tudo. É isso. Mas de fato a gente vem assim, a gente tem muitos exemplos de que a equipe de execução da política aproveita essa oportunidade também. Né? Então a gente teve exemplos aí de políticas públicas que durante o processo de avaliação, por exemplo, a gente submeteu ajudou o gestor da política a submeter ela para um concurso de premiação nacional de melhores práticas de políticas públicas e o Estado foi finalista em um desses casos. Né? Então, quer dizer, encontrar também essas oportunidades de dar mais visibilidade às ações que estão dando bons resultados. Isso é importante também. Então, a gente tem encontrado esses espaços, né, para fazer essa comunicação. Antes de tudo, o processo de avaliação de política pública é um processo de comunicação. Sim. A gente pretende comunicar os resultados, os achados, encontrando até mesmo as deficiências, comunicar isso aos gestores para que isso possa ser solucionado. E aquilo que a gente encontra de pontos mais fortes e de oportunidades, a gente dá evidência, traz isso a público, porque é importante também a sociedade ter conhecimento do que é feito e dos resultados que a política pública tem, né, até para a vida da população. Outro ponto importante ainda nesse tema é que a equipe técnica e os gestores pertencendo ali ao projeto, à avaliação, né, sentindo ali dentro da avaliação, a chance dessa avaliação ser introduzida para a rotina desse programa aumenta muito. Né? E isso é uma das coisas mais importantes, porque para não virar aquela avaliação que vai para a gaveta, né? A grosso modo. Então, a gente falou em muitos momentos aqui, por exemplo, da análise executiva. Dentro do guarda-chuva da análise executiva tem várias ferramentas que a gente constrói com eles, e aí eles entendendo o que é um modelo lógico, o que é uma análise crítica em cima de uma análise SWOT que eles construíram junto, a chance deles pegarem o resultado disso e aplicar no dia a dia aumenta muito. De absorver isso para a rotina. O ideal é isso chegar na rotina Sim, eu acho que política, né? É o grande objetivo, o grande você realmente transformar, né, o processo, né? Não virar um relatório na gaveta. E uma coisa que é comum, a boa parte das políticas que a gente avalia, e isso é uma realidade do Estado, e é uma das queixas, muitas vezes, dos gestores, é o tamanho da equipe técnica vinculada àquela política. Eu tenho certeza que vocês estão concordando comigo, porque a gente já sabe que é uma das maiores queixas dos gestores, assim, olha, eu estou fazendo isso aqui, é um negócio importante, é uma política pública importante, mas a minha equipe é muito pequena, não é todo mundo, é bem comum isso, né? É uma realidade do Estado, de fato, né? E aí o que acontece? Nesse momento em que a gente está trabalhando naquela análise, o próprio gestor enxerga a nossa equipe como uma extensão da própria equipe. Sim. E isso é importante também. Então a nossa equipe, durante esses pouco tempo, esses poucos meses, né, algumas um pouco mais de tempo, a gente acaba se integrando de fato, né, e também colaborando de alguma forma, e dessa forma colaborando também ao longo da execução da política durante esse momento ali. Então eu acho que isso também é um ponto importante e que faz com que a gente estabeleça e fortifique esses laços com a gestão, né, da política pública. Sim, após 2020 foi atualizado através de decreto com a formação dos grupos executivos na execução do sistema do CIMAP. E isso fez com que o que exatamente seria isso? Seria a união de vários pontos focais das secretarias e dos participantes de cada política pública que vai ser avaliada. Então, como os coordenadores aqui falaram, isso fez com que tivesse uma comunicação melhor e assim também uma absorção melhor tanto dos resultados, né, das avaliações quanto na aplicação do dia a dia. Né? E sobre resultado, eu queria até trazer então para o gancho essa pergunta, né? O que realmente uma avaliação entrega para a gestão pública? Eu acho que isso vai variar de avaliação para avaliação, né? Mas a gente pode entregar, assim, o impacto, e isso talvez seja o mais, assim, significativo, né? Então, nas nossas avaliações de impacto, até para ficar bem claro isso, acredito que isso vai ser mais explorado também em outros
em outras conversas que vocês vão ter aqui, mas as nossas avaliações de impacto, a gente traz os resultados para a população, para a sociedade, que possam ser medidos exclusivamente por conta das ações daquela política pública. Ou seja, eliminando qualquer outro tipo de ação que não esteja vinculado àquela política pública e que podem, de alguma forma, interferir naqueles resultados, né? Então, a gente tem uma política pública aqui que está sendo avaliada aqui no Instituto, que está no processo de finalização desse projeto, que é a avaliação de impacto do programa na área de segurança pública mais importante, né, do Espírito Santo nas últimas décadas, né, que é o programa Estado Presente. Perfeito. E que a avaliação de impacto que está sendo feita aqui pelo Instituto é justamente no número de homicídios. Então, quando a gente fez e está finalizando esse estudo, né, a gente está mostrando quantas vidas foram poupadas por conta das ações do programa, daquela política pública, e não por outras tantas políticas que podem estar sendo executadas ao mesmo tempo. Então, essa separação que é feita utilizando métodos aí econométricos, tem muita matemática nisso, usando modelos, a gente consegue mostrar que o resultado daquela política foi uma redução importante no número de homicídios. Então, esse é um dos resultados possíveis, né? E é aquilo que é mais visível. Tipo, olha, essa política pública pretendia fazer isso e ela alcançou isso, esse é um número que ela alcançou. Mas a gente tem outras possibilidades de resultados, né? Como, por exemplo, a própria estruturação de indicadores que possam mensurar aquela política pública mais para o futuro. Se a gente ainda não consegue ter tempo suficiente para ter a avaliação do impacto, por exemplo, a gente pode utilizar uma outra metodologia que vai construir um conjunto de indicadores e que a gente possa futuramente estabelecer aí o impacto. Tanto né? indicadores de resultado quanto de processo. De processo, né? e de Para resultado. monitorar processos. É isso. Então, essa é uma outra possibilidade de resultados, né? Então, assim, são diversas possibilidades, vai variar em função da política pública que está sendo avaliada e da metodologia que foi que se optou para fazer aquela avaliação, né? E tem como que esses resultados também subsidiam os diferentes atores, né? Porque a gente está falando da possibilidade de subsídio à melhor tomada de decisão dos gestores, e também na parte da sociedade, do cidadão, de uma entrega mais qualificada, um resultado melhor para esse beneficiário. Verdade. Essas contribuições em atores diferentes. As recomendações que a análise faz também são resultados, né? Sim, então a gente diz, olha, certeza. a gente recomenda que seja feito isso para melhorar. Isso é resultado também da análise, é a entrega também das análises que a gente realiza aqui. Às vezes uma coisa que a gente acha simples, um horário de atendimento que mudou, um novo horário de atendimento que pega um outro público, por exemplo, na parte da noite, de uma política, isso já muda muita coisa de uma população que não estava sendo atendida porque estava no horário de trabalho, por exemplo. Sim. Então, só pegando um exemplo prático, né? Às vezes no próprio processo, às vezes na conversa com o técnico ou gestor, você já consegue perceber os gargalos que vão depois lá no final fazer parte da recomendação, né? Por exemplo, uma questão de comunicação, às vezes. Isso influencia, assim, comunicação interna. Isso, assim, integração entre equipes, comunicação, às vezes, precisa de um setor de integração, assim, né? E aí, isso já é um resultado que eu imagino, né? Eu ainda não cheguei nessa etapa de resultado, ainda não perpassei, né? Não tive experiência, mas, né, até onde eu já cheguei na análise, eu pude perceber, né, que vai estar dentro, né, da parte mais processual e da operação mesmo, da política. Tem uma coisa que você falou, Léo, que eu acho que é bem importante a gente dar um destaque aí, que quando você falou do grupo executivo, né? E aí eu quero aproveitar essa sua fala para estender um pouco mais sobre um pouco da estrutura do sistema de avaliação. Que a gente aqui está representando uma parte desse processo, que somos os coordenadores de algumas políticas que estão sendo avaliadas, né? De alguns projetos de avaliação. Mas, bom, a equipe é, claro, muito maior, nós temos sempre muitos pesquisadores que trabalham conosco, né? Sejam pesquisadores do Instituto, quanto pesquisadores a gente traz com bolsa para trabalhar nas pesquisas, e por isso também muito importante a parceria nossa com a FAPES, que é quem viabiliza todo esse processo. E aí o que eu queria dizer é que a gente tem uma estrutura dentro do CIMAP muito interessante que não desampara o coordenador, né? Então, o coordenador ou
mesmo o Instituto, quando formula uma proposta, né, de avaliação ou de análise executiva, né, quando vai fazer vai construir um novo projeto, esse projeto precisa ser aprovado num núcleo que vai estabelecer, né, um primeiro momento de avaliação, se aquilo realmente é pertinente, se é interessante, se o Estado deve, porque avaliar a política pública também tem seus custos, né? Sim. Então, se a gente deve, né, utilizar recurso para fazer aquela avaliação, sendo aprovado, a gente passa, a FAPES tem um conjunto de avaliadores ad hoc, que são avaliadores que a gente não tem a menor ideia de quem eles são, e eles avaliam a política, avaliam o projeto, né? E muitas vezes, depois dessa avaliação, trazem recomendações, né? Então isso pra gente é muito importante, a gente não abre mão, e foi muito bom que o processo todo do CIMAP tenha se estabelecido, né, com esses pontos de ancoragem e que dão mais segurança para que aquele projeto seja um projeto viável, que faça sentido e que seja importante para a sociedade. Esses pontos são avaliados pelos ad hocs, né? Quando ele volta da avaliação e é aprovado, a gente cria um grupo executivo, que você mencionou. Esse grupo executivo, para cada política pública, acompanha, né, com muita frequência o desenvolvimento daquela política. Ele é formado por diversos, muito bem isso que o Thiago falou, quer dizer, ele é formado por representantes de vários órgãos, né, que são convidados a vir aqui no Instituto em reuniões, e que nós somos obrigados a fazer uma prestação de contas, né, a cada dois meses da execução daquele projeto para essa equipe. E eles têm ali, podem sugerir alterações, né? A gente faz as atas desses encontros, dessas reuniões, eles corroboram com decisões nossas como coordenadores dos projetos. A gente explica, olha, nós fizemos isso, precisamos fazer aquilo, né? E isso é explicado nessas reuniões. Muitas decisões, às vezes, são também tomadas nesse grupo, e isso é bom para quem está coordenando, porque a gente ganha, né, respaldo, se vocês gostaram. É maravilhoso, porque é muito interessante isso, né? Dá transparência para todo o processo. E torna tudo muito mais participativo, né? Então acho que isso mais próximo, pontos focais, inclusive, isso. Que depois você vai precisar conversar também, tá mais próximo. Isso. E no fim das contas, esse grupo formado também acaba sendo pessoas que vão difundir a ideia do sistema de monitoramento e avaliação. Várias políticas vieram para ser avaliadas por conta de influência dessas pessoas que participaram em algum momento de grupo executivo e que viram ali uma necessidade, às vezes, no seu próprio órgão, de dizer, poxa, essa política pode ir lá ser avaliada lá pelo CIMAP, lá no Instituto Jones. Isso é muito bacana, de difusão mesmo do sistema, né, como um todo. Outra coisa que eu ia falar é que a periodicidade dessas reuniões do grupo executivo, que eu acho bacana, é que dá um ritmo para a pesquisa. Porque quando você se prepara para apresentar, você também começa a ter alguns insights sobre, peraí, eu acho que por aqui, quando você se prepara para apresentar, você tem outros insights no processo também de pesquisa. E eu acho isso muito legal, porque realmente a gente tem, né, reuniões de 2 em 2 meses, geralmente, e dá esse ritmo. Você sempre tá com esse processo em mente, né? Cronograma. Exato. E o importante de ter a participação dos pontos focais, ou seja, dos outros órgãos e dos representantes desses órgãos que contribuem para poder tornar a avaliação mais, digamos assim, consolidada, é como se você estivesse fazendo uma prestação de contas, até mesmo para poder atestar como que a avaliação está sendo feita. E é interessante porque, além do reconhecimento, né, da pesquisa sendo feita, a gente está atualizando para todos os presentes e dando transparência, como o Pablo falou, de como a avaliação está sendo desenvolvida. Isso é bem importante para tornar a avaliação, digamos assim, ritmada, como a Mariana falou também. E falando então sobre agora essa ponte feita, os grupos executivos, a avaliação e desenvolvimento, vou trazer aqui uma pergunta que eu gostaria que, se possível, cada um respondesse, que agora é uma pergunta um pouquinho mais vinculada à experiência de cada um de vocês. Qual foi o maior desafio que vocês já enfrentaram em uma avaliação que vocês já fizeram, ou estão fazendo, ou numa pesquisa vinculada? Quem começa? Eu?
Tô pensando aqui, eu acho que cada política que a gente participa do processo de avaliação tem seus desafios. Perfeito. Então, assim, tá bom, tudo bem, eu sei que parece que eu tô saindo pela tangente aí, né? Mas é verdade, quer dizer, são desafios diferentes, né? A gente teve quando eu participei da avaliação do programa Reflorestar, por exemplo, a gente lá no início tinha colocado até como uma das premissas do projeto era que a gente precisaria receber imagens de satélite atualizadas para todo o estado para que a gente pudesse fazer, né, o mapeamento de uso do solo e avaliar o quanto a gente teve de área dentro das propriedades atendidas, o quanto a gente teve de reflorestamento. Essas imagens, que eram uma premissa, elas seriam a princípio adquiridas pelo governo federal e disponibilizadas para o estado, elas nunca vieram. Então, um desafio dessa pesquisa naquele momento era de ter acesso a imagens atualizadas. E isso demorou para a gente conseguir. A gente aí aproveitou até o grupo executivo para encontrar uma solução para essa questão, e por conta disso a gente teve como conseguir recurso dentro do próprio projeto. Foi feito um aditivo de recurso para que o próprio projeto fizesse a aquisição dessas imagens e pudesse fazer esse mapeamento. E isso demorou algum tempo para conseguir. Então, esse foi um desafio naquele momento. Agora eu estou trabalhando na análise executiva das políticas relacionadas ao programa de mudanças climáticas, e são muitas políticas. Então hoje o desafio está sendo integrar 17 políticas públicas diferentes num único projeto. Esse é um outro desafio. Perfeito. Qual é o maior desafio? Eu não sei dizer, assim, eu acho que cada momento e cada avaliação que a gente participa tem os seus desafios, né? O que a gente sabe, e a gente sempre fala para os novos coordenadores, é que vai vir desafios. Com certeza. Né? E que a gente vai ter que superar. E aí entra uma parceria nossa também no Instituto, que é da diretoria participar também ativamente desse processo, né? E também colaborar com os coordenadores para que tudo transcorra da melhor forma possível, né? Ajudando a superar esses desafios. Então eu digo que, além da própria competência dos coordenadores, que são pessoas que demonstram competência e passam pelo crivo da aprovação dos ADOCs, por exemplo, né? E também do núcleo de monitoramento e avaliação. Então, eles têm toda a competência para avaliar, mas existe um time no Instituto, entre os outros coordenadores e a diretoria, para que a gente possa superar esses eventuais desafios que aparecem e sempre vão aparecer em cada política que é avaliada. Então, essa é a minha opinião. Perfeito. Não, pegando esse gancho, como o Pablo falou, os desafios é o que sempre vai aparecer, né, ao longo da avaliação. Agora, tentando resumir assim, os principais, acho que um deles já até comentei aqui, que é esse momento do trabalho coletivo, esse momento de que você não deixar o trabalho, uma equipe isolada no Instituto e a equipe do programa, da política, a equipe técnica que está lá e os gestores. Você, de certa forma, tem que ter uma união, uma integração aí. Então, esse é um desafio que vai estar presente praticamente em todas as avaliações, vai estar presente. E um outro, que não sei se foi mais específico com a natureza dos trabalhos que eu já avaliei, já coordenei, está relacionado a uma coisa que acho que é até importante a gente bater aqui, que a gente não falou ainda, que é a escuta do beneficiário. Que às vezes a gente até na correria da escassez de tempo e recursos, a gente fala, talvez seja uma etapa optativa, mas que eu venho colocando como uma etapa muito importante, a gente já conversou, né, Mariana? Porque tem contribuído muito ouvir aquele que é beneficiário da política, né? Sim. E às vezes você fala, aí já coordenei avaliações com mulheres vítimas de violência doméstica, com pessoas e famílias relacionadas à dependência química, né? E você fala, nossa, como ouvir, não vai dar para ouvir, e você consegue frutos da escuta desses beneficiários, como talvez o mais importante daquela avaliação, né? Por exemplo, em relação a essa última avaliação da Rede Abraço, grande parte do que levou a pesquisa, inclusive a congressos nacionais, foi a escuta dos beneficiários e famílias que estão vivendo esse momento da dependência em relação às drogas, né? E como eles, a opinião deles sobre aquele serviço e como né, o que eles apontaram ali foi o ouro, assim, daquela avaliação. Então, acho que o desafio de ouvir os beneficiários, sempre tentar, vai ter algum ou outro projeto que realmente é impossível, mas sempre fazer essa tentativa,
Porque quando a gente consegue, colabora muito para você ter uma avaliação mais completa daquela política, que é quem está sendo beneficiado por ela mesma, né? Sim. Bom, como caloura que sou nessa universo, né, que eu tenho enfrentado aí como desafio, porque é bem desafiador mesmo lidar. Eu acho que, de modo geral, concordo com o Pablo, concordo com o Thiago também. Existe uma complexidade da gestão pública que ela é abstrata e a gente tem que lidar com ela, né? Que são as relações, né? Querendo ou não. E, de modo específico, no meu caso, eu tive essa problemática dos beneficiários, né? Que foi até um recorte que a gente fez anteriormente. A gente entende a necessidade de ela ser uma etapa contemplada, porém o tempo realmente, às vezes, faz com que a gente faça alguns recortes. E aí, trazendo para o ponto específico, né, no meu caso, eu estou tratando com resíduo sólido. Aí a gente vai pensar, quem são os beneficiários? É a cidade inteira. Como que eu vou fazer uma pesquisa de percepção de beneficiário? Ela é outra pesquisa, ela vai depender de outra metodologia, inclusive estatística, para você conseguir ter uma representatividade que faça realmente sentido. De muito tempo e recurso. Então, assim, só para a gente entender que a metodologia, às vezes, ela precisa ter, ter essas reflexões também. E assim, claro, eu fico pensando assim, sobre o resíduo sólido. Quando a gente começou, aí a gente, meu Deus, como que eu tô fazendo a divisão? Mas, pera lá, a gente tá... A rotina da vida é muito corrida, aí você vai separar, mas... Então, assim, são coisas que a gente começa a perceber que tá a nível do beneficiário, né? Da questão que tá recebendo, vai receber o serviço lá, finalístico, no caso, né? Mas, realmente, para ter uma representatividade, precisa ter um estudo estatístico também, né? Porque é a população inteira, no meu caso aqui, né? Certeza. No meu caso. Eu acho que no seu caso também tem essa questão. Exato, é isso aí. Dependendo da política, a gente tem muita dificuldade em encontrar o beneficiário específico daquela política pública, né? E que possa ter uma boa percepção dos benefícios da política para ele, né? A gente, numa das políticas que a gente está avaliando é sobre o Programa de Qualidade Ambiental do Estado, que trata da qualidade do ar na Grande Vitória. E que é, de fato, também algo que afeta todos, né? E é isso aí, quer dizer, é mais complicado você encontrar exatamente quem seria aquele público beneficiário e que possa, de fato, trazer as suas percepções e enriquecer a análise. Mas eu acho que é isso aí. A busca pelo beneficiário é uma coisa sempre muito importante. Não, com certeza. E sempre que possível a gente precisa ouvi-los, que é fundamental. É a ponta da linha quem está recebendo os benefícios. Exatamente. E aí é onde você realmente vai fazer o clique, né? Você vai entender se realmente todo aquele processo fez sentido ou não faz sentido. Claro, é isso. E para fechar esse momento, né, no caso, esse clique, ele vai ajudar a transformar, ele vai traduzir a complexidade do que é a política pública e vai trazer isso como conhecimento útil para onde? Lá para as decisões feitas pela gestão. Então, vale entender que todo esse processo, essa metodologia aplicada por coordenadores de setores que são totalmente diferentes, de temáticas diferentes, vão trazer conhecimento útil para a população e também para a formação de decisões que vão sempre ser aprimoradas. Então, vale a pena entender que o CIMAP, ele vai trazer, né, um ritmo para pesquisas de avaliação para políticas públicas. Essas políticas, então, vão ser, a cada ano, melhoradas e, assim, a gente consegue trazer, né, mais resultados, digamos assim, de volta para a população. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio de Papo de Pesquisa. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.